Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira pegou e falou, pode descer. E aquilo escorria lágrima no meu olho. Eu falava, o que eu mais quero fazer é andar, eu não consigo. Sabe? Então, assim, aquele momento foi muito pesado. E o João de mão dada comigo, e eu olhando para aquele menino, e eu falava, o que eu vim fazer aqui? Sabe? Mas eu falo assim, Deus é perfeito em tudo. Ele precisou me levar para longe, para que eu pudesse dar valor mais ainda à família. Uma dona de casa que vai fazer um curso de panificação e fala, eu estava com depressão, mas eu nem ia vir. Foi minha vizinha que me convidou e a mulher sai rindo depois de 3 dias de uma convivência. Então, assim, você proporcionar algumas pequenas mudanças em vidas é fantástico, sabe? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, Cláudia, eu quero educar meus filhos como... Eu quero que eles sejam metade do que você é. Eu falei, uai, por quê? Porque eu vejo você atender a pessoa que varre a rua como o presidente da instituição, o prefeito, o governador. Quem chega aqui, você atende com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho dos olhos. Eu falei, mas eu estou recebendo pessoas. Não me interessa se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Café Brothers, episódio 46. Eu tô de volta, hein, galera? Você viu? Hoje eu tô aqui, eu vou fazer o contrário, eu vou apresentar o nosso convidado, tá bom, Thiago Tamioso? Tá bom. Então tá bom, se não tivesse eu ia fazer assim mesmo. Vamos Tá lá. bravo, Hoje eu tô aqui com ela, Cláudia Nogueira, ela é engenheira agrônoma, 24 anos de formação, ela é da primeira turma da Uniderp, de Campo Grande. Caraca, que legal. Eu achei muito legal isso. Ela é gerente do Sindicato Rural há 14 anos aqui na cidade de Maracaju. Ela atua ali no Sindicato Rural, né, também na área educacional, com cursos, né? Ela vai falar isso para nós. Ela é casada há 25 anos com o Maxwell, é a mãe do João Vitor. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, Netão. Mais uma vez, 46 já, hein? Você viu? Satisfação. Seja bem-vindo, meu amigão. Tá sempre aqui do meu lado, Thiago Tamioso. Obrigado, motivo dos meus atrasos. Seja bem-vindo, Thiago Torado, nosso diretor ali do Café Brothers. Um abraço pro Álvaro Lanza. Um abraço pro Zé, que não aparece aqui. Enfim, quero agradecer também a Acelero, que nos apoia aqui com a melhor internet de Maracaju, a internet mais rápida que o pensamento. Eita! Merchan é bom, Eu hein? não sabia que ia ter esse merchan. A agência... Não vou pagar, não. Não precisa, nós Desconta no aluguel. Nós não estamos pagando aluguel. Boa, então. Eu gostei que ela joga no meu time, você viu, né? Quero agradecer também a agência 454 de marketing digital, tem nos apoiado aqui no backstage. Um abraço para a agência. Cláudia, para a gente não perder tempo aqui, porque tem muita informação, muita coisa boa para rolar aqui hoje no café. Como é que você veio parar em Maracaju, cara? Casei. Casei e vim para Maracaju. Eu sou jardinense, nasci em Jardim. Na verdade, nasci em Campo Grande, né? Mas fui criada em Jardim. E aos 15 anos conheci esse príncipe encantado que desceu a serra. O cara desceu a serra. Ó o merchan. Desceu a serra e catou uma florzinha lá no jardim, né? Que legal. E aí eu vim para cá por conta do casamento, né? Fiz a faculdade em Campo Grande. E aí as coisas foram acontecendo, aí casei, tive filho e caí no Maracaju. E aí, fazendo agronomia, não podia ter outro lugar para vir, né? Maracaju já era destaque há 25 anos atrás. Nossa, 25 anos. Aí apertar que ano que foi isso, né? 25 anos atrás. Eu não consigo fazer essa conta, não. Tem um tempinho. Fiz meu estágio na Fundação MS, né? Então, assim, fiz grandes amigos, assim, logo que eu cheguei, né? Recém-formada. E um desafio, né? Mulher, 21 anos, casada e com um filho. Né? E aí eu comecei a construir minha história em Maracaju. Entrei, na época, meu primeiro emprego foi na Fertiflora, numa revenda de defensivos. Eu era responsável técnica pela parte de defensivos químicos, né? E aí, inevitavelmente, você acaba caindo nas vendas, né? E aí, na época, eu falei, puxa, mas é isso que eu quero pra mim? Eu quero ficar no comercial. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com legislação. E aí, eu fui me especializar na área ambiental. Fiz a minha especialização na área de licenciamento. E aí, eu voltei para minha terra natal, voltei para Jardim.
e trabalhei lá por 5 anos na área de licenciamento ambiental. Demos uma pernada no Mato Grosso, ficamos 6 anos em Tangará da Serra. Foi um período de grande conhecimento. Muito bonito lá. Muito bonito, outra realidade. Até foi uma curiosidade que aconteceu logo que eu cheguei. Logo na primeira semana eu tinha uma vistoria para fazer numa área de medição de irrigação. E era questão de 40 quilômetros de Tangará. Era a direção de Sapezal. Aí me passaram o roteiro, eu falei, bacana, saio amanhã cedo, faço o levantamento e volto. Aí o Décio falou, não, Cláudia, não é assim que funciona aqui, não. Esse cara tá de gozação, porque eu sou mulher, né? Não, você vai preparar, amanhã você vai, faz o levantamento no outro dia e retorna no outro. Mas Décio, 40 quilômetros, faço o suficiente um dia. Não, você não tá no MS. Aí eu fui conhecer o Mato Grosso. 40 quilômetros eu demorei 8 horas para chegar na propriedade. Nossa, mãe de Deus. É porque aquele trajeto é sentido Sapezal, Campo Novo, né? Não, passava direto para Sapezal, só que na época não tinha asfalto. Nossa. Passava dentro de uma reserva indígena, né? Então, assim, outra realidade totalmente diferente daquela que a gente estava acostumado aqui no MS, né? E aí foram os desafios, né? Aí eu falei, esse cara tá de gozação, porque eu sou mulher. Aí eu vi que lá, realmente, o buraco era mais embaixo. Né? Mas foi uma segunda faculdade. Conhecer o Mato Grosso e atuar lá foi um período de muita experiência. E como que você desceu de volta daí? Pois é. Porque geralmente quem vai para o Mato Grosso fica lá, né? A ideia não era voltar, né? E aí nesse meio tempo eu tive um acidente de trabalho onde eu lesionei a coluna. Putz. Na época eu estava com 27 anos e aí cheguei no atendimento no pronto-socorro e o médico falou, seu caso é cirúrgico. Eu falei, o que vai ser cirúrgico? Sem sentir as pernas. Meu Deus. E aí eu falei, tá, e agora? Aí foi um procedimento lá por 2 dias, voltei a andar e tal. E aí eu falei, cara, longe da família, né? Meus pais moravam já em Campo Grande. Aí casada, com um filho, eu falei, e agora? O que nós vamos fazer aqui? Eu dessa situação. Aí eu falei, não adianta. Ganhar dinheiro a gente ganha em qualquer lugar. E eu sempre fui daquela opinião. Que aí, vai. Não fica com aquele pensamento, se eu tivesse ido. Não, vai. Não deu certo ou precisou voltar? Tá tudo bem, volta. Né? E aí batia aquele orgulho também, né? Pô, mas eu vou ter que voltar aqui, tá tão bom. Vou tentar mais um pouco, e aí o ego baixou. Eu falei, não, eu preciso colo de mãe, né? Realmente. Ser cuidado por um tempo. Cuidada por um tempo. E aí nós retornamos para Maracaju. E aí foi uma revisão de vidas, porque eu passei por 5 anos relutando com esse diagnóstico e com essa situação. E foi onde aí eu tive que fazer a cirurgia, porque chegou num ponto que eu podia ir para uma cadeira de rodas. E aí até no dia eu falei pro meu médico, mas eu só vim tirar minha dor. Eu trabalho, eu tenho filho. Ele falou, excelente. Teu trabalho você vai ser substituída, você não é insubstituível. Até então eu não sabia, tá? Olha que aprendizado, hein, cara? E teu filho vai crescer, teu marido provavelmente larga de você, porque você vai ficar numa cama. Caramba, o médico falou isso? Um anjo. Deus não poderia ter me mandado outro médico, André Grava. Meu beijo. Caramba. E assim, eu não tinha opção. Aí eu falei, tá, qual é a minha opção? Ele falou, operar. Ou ir operar, isso era uma quinta-feira. Ele falou, ir operar quarta-feira da semana que vem. Você não volta para Maracaju. Peça para alguém trazer as suas coisas que eu te opero agora. Não te opero no final do ano. E isso ia cair 31 de agosto. Falei, putz, bem no mês do cachorro louco, né? Falei, minha Nossa Senhora, me dá um apoio. Aí eu falei, bom, não tem pra onde correr. Correr eu já não conseguia mais, porque o trem tava feio. Então vamos encarar. E aí passei por essa cirurgia, eu sempre falo que foi um divisor de águas muito grande, porque eu falo que operar a coluna deu uma guinada muito grande na visão. Todos nós, mulher principalmente, tá? Vocês me desculpem, mulher acha que é insubstituível, que é uma super-heroína, que dá conta de tudo. E naquele momento, eu precisei parar por 6 meses e rever realmente o que era prioridade e até onde eu podia ir. Legal. E entender que se eu ficasse sem trabalhar, ou se eu precisasse que alguém trouxesse um copo d'água para mim, uma xícara de café, estava tudo bem. Eu não precisava estar pronta para servir a todo momento. Né? Então, assim, eu falo que foi um divisor de águas muito grande na minha vida.
E hoje, só pegando esse gancho, a gente trocava uma ideia ontem na casa do Torada. Eu queria que você falasse, através dessa experiência, quais são as 3 prioridades hoje da Cláudia? Minha família sempre foi prioridade, sempre foi e sempre vai ser. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que a fé fortalece e te deixa melhor para o próximo. Na minha linguagem de amor, eu sei que é o ato de servir. Eu amo servir, eu amo atender, eu amo pessoas. E o meu trabalho continua sendo muito importante, porque através dele eu me realizo. Com certeza. Né? E sem dúvida, o meu trabalho hoje volta para pessoas, para desenvolvimento de pessoas, para gerar oportunidade. E isso me faz, sabe, acordar todo dia com aquele brilho no olho. E não tem segunda, não tem sábado, não tem domingo. E vamos lá e vamos fazer acontecer. Legal. Que ano que foi essa cirurgia? A minha cirurgia tá com 9 anos. 9 anos Recente. atrás. Recente. É então. recente, porque eu Você relutei já muito. pegou uma época boa da cirurgia de coluna, no caso, né? Sim, não, tô zerada. E tipo assim, podia ficar com a perna amortecida, perder movimento de perna, nada. Eu levantei com 24 horas e falei, gente, pra onde que vão esses parafusos? Eu falava pro fisioterapeuta, não mexe comigo, me deixa quieta. Não, vamos ser otimista. Eu falava, cara, você não conhece gente mais otimista que eu, mas me deixa quieta, por favor. E minha mãe estava no dia, né, sentada no pé da cama, só caía lágrima. E depois eu falava, mãe, por que a senhora chorava, né? Ela falou, minha filha, quando você era pequena, eu tinha certeza que você ia andar. Podia demorar, você podia cair, você ia levantar. Ali era uma dúvida, né? Era um risco. E assim, em momento algum, apesar de ser 31 de agosto, né, eu entreguei nas mãos de Deus, falei, nossa senhora, vai adiante, vai abrindo caminho, direciona esse médico. E tudo aconteceu, né? A cirurgia foi em que cidade? Foi em Campo Grande. Campo Grande. Ela já estava aqui no MS daí. Sim, já estava aqui de volta. Uhum. Quanto tempo você, pós-cirúrgica, e você voltou ativa de novo? Para onde que você foi? Era para ser 6 meses, né? Mas com 4 a Cláudia já estava acelerada. 4 meses eu já estava pedindo para o INSS dar baixa na minha licença. O perito, não, você pode ficar mais 6 meses. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero voltar a produzir. Eu preciso trabalhar, né? Aí eu já estava no sindicato, né? E foi bem engraçado no dia da cirurgia, que foi bem um dia de eleição. E na época era o Artêmio Júnior que ia assumir da Água Tirada. E aí ele encontrou meu marido na rua e falou, eu não encontrei a Cláudia. Ele falou, não, a Cláudia está operando da coluna. Como que vai operar da coluna? Aí ele me ligou, Cláudia, como assim você vai operar da coluna? E a eleição, como que eu vou assumir? Não, eu tô preocupada com você, não é? Eu falei, não, eu entendo que é comigo, tudo bem, né? Mas a gente finge, né? Eu falei, tudo bem, eu entendo que é comigo a preocupação, né? Mas assim, o processo foi muito rápido, né? Então não teve tempo de avisar ninguém. Eu saí para tomar um remédio para dor, né? E fiquei. Mas, Cláudia, essa não sensação de não ter movimento nas pernas ou não sentir, te fez repensar a vida naquele momento, né? Muito, muito. Porque, na verdade, o que lesionou? Eu fui para fazer um desmatamento no MT, que não é cerrado, é uma mata atlântica com mata amazônica, e passei por 3 dias praticamente no lombo de uma esteira. E lá tava tudo bem. E tomando chacoalhada daqui, monitorando o GPS, tava tudo bem. E quando aconteceu isso, foi pela manhã. Eu sou muito grata, na época a secretária do escritório, da consultoria, tinha moto e não tinha carteira. Então ela deixava o carro em casa e ia comigo. E eu fui abrir o portão. Meu portão estava sem a máquina e destravei. No que eu levantei e ela gritando, Nira, corre, loura, que nós estamos atrasados. Eu falei, Nira, eu tô caindo. Não sei o que aconteceu. E caí no chão, literalmente. Nossa. E aí eu já não sentia as pernas. Nossa senhora. Sem saber o que era. Caraca. Extremamente saudável. O João, na época, tinha 7 anos. Nossa, O João Vitor criança. veio, mãe, o que é isso? E aí ele ia ficar na escola. E ela já chamou a ambulância. Sorte que Tangará é uma cidade Bem polo desenvolvido. de saúde, né? Então, assim, tinha tudo, né? E dali já me levaram para uma clínica, aí aquela baldeação. E o João Vitor, eu vou junto, e catou da minha mão. Nesse dia o Maxiel não estava lá, ele estava aqui em Maracaju. E o João foi comigo, e o bombeiro, não, ele não pode. Ele falou, eu vou com a minha mãe, ninguém tira ela de mim, mãozinha dada.
E aí vai, faz ressonância, faz tomografia. Eu falava, gente, me deixa quieto, me muda mais de maca. Né? E eu não estava entendendo nada, né? E aí vai, infiltração e maçaroca. Aí liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu preciso de senhora. Aí a gente grita a mãe, né? E lá foi minha mãe, acha voo, vai para Cuiabá, vai gente buscar. E depois de 2 dias, aí no médico voltou para a sala e falou, Cláudia, isso é temporário, mas seu caso é cirúrgico. Como cirúrgico, né? Eu tô bem, mas cadê minha perna? Para onde que foi, né? Falou, não, vai voltar, mas você teve uma lesão L5-S1 central, então esdruxou teu disco. Caraca. E lesionou, medula, foi tudo. Então, assim, era bem grave. E assim, eu sempre falo, dor de coluna, problema na coluna não é uma lepra, não é uma ferida, não é um câncer aberto. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira pegou e falou, pode descer. E aquilo escorria lágrima no meu olho. Eu falava, o que eu mais quero fazer é andar, eu não consigo. Sabe? Então, assim, aquele momento foi muito pesado. E o João de mão dada comigo, e eu olhando para aquele menino, e eu falava, o que eu vim fazer aqui? Sabe? Mas eu falo assim, Deus é perfeito em tudo. Ele precisou me levar para longe, para que eu pudesse dar valor mais ainda à família. Eu sempre fui muito ligada, avô, avó. E outro ponto que me trouxe de volta também foi que meu avô acabou adoecendo e eu sofria muito, tá? 1.200 quilômetros de distância e não poder estar atendendo, né? Como eu disse, meu ato de amor é servir, né? Então, e aí isso me fez pensar naquele momento, que eu não era, como meu médico depois, 8 anos, falou, né? Porque eu levei 8 anos ainda esse problema. Travando, postergando e assim ia remediando. E como ele falou, eu não era insubstituível. Naquele dia eu me senti o cocô do cavalo do bandido, literalmente. Porque... deu um choque de realidade. Um choque de realidade. Porque aí você fala, putz, tudo que eu fiz não valeu de nada. Ele Hoje foi... sou eu e eu. Né? Eu tava com um diagnóstico sem ter para onde correr. Tudo que eu já tinha feito, tudo que eu já tinha servido. Mas mesmo assim, Deus me coloca de pé que eu vou continuar. O médico foi duro, mas foi necessário. Muito, porque a Cláudia tupetuda, sabida. Eu não questionei. Eu aceitei porque eu vi que a minha condição naquele momento eu precisava ser cuidada. Tá, mas o que te doeu mais dele falar que seu marido ia arrumar outro ou que você era insubstituível? Ou que você não era insubstituível? Que eu não era insubstituível. Doeu demais. Não, o risco de ser trocado é inerente, pode acontecer. Mas aquilo ali pra mim foi assim, uma cacetada, sabe? E realmente, até aquele momento eu achava que eu era insubstituível. Sabe? E aquilo pra mim foi assim, cara, é verdade, eu sou, né? E não tinha pra onde correr. Assim, eu tenho uma história parecida com essa. Lá vem. Eles estão rindo, mas é brincadeira. Não vou nem vir ao caso, porque o Thiago quer falar, pode falar, Thiago. Nesse intervalo, você falou que entre esse acontecimento e a cirurgia foram 8 anos. Nesse intervalo, teve mais algum acontecimento similar a esse? De travar, de perder... Vários. Sério? Sim. Nossa. Cara, o teu corpo é uma máquina. O médico, quando eu cheguei, ele falou, se eu não visse você entrando aqui, eu diria que você está numa cadeira de rodas, pelo diagnóstico. Imagens, tudo, não tinha o que questionar. Só que aí, mais uma vez, vocês me desculpem, mais uma vez, a mulher. Né? Eu não me permitia ficar... E quando eu chorava, às vezes não era de dor, era de raiva de eu estar naquela situação. Eu não admitia. Então, aí vai... Eu tomo 30 injeções e não tomo um comprimido. Então, assim, eu era louca da injeção. Eu chegava e falava, meu coquetel é esse. Chegava no hospital, precisava de receita. Não, tá característico de crise de rim. Não, doutor, não é crise de rim. Eu sei o que eu tenho e é isso. Aí um dia o banco falou assim, eu não te trago mais no hospital. Você chega aqui só causa problema. Você briga com o médico. Eu falei, mas eu só quero uma receita para minha coluna, para eu voltar a andar, né? Para eu voltar a me movimentar. Então, assim, virou cômico lá, sabe? Aí um dia, pleno jogo do Brasil, uma Copa do Max, eu não vou te levar. Eu falei, tudo bem, eu vou chamar um táxi, eu vou de alguma... Porque aí já não tinha, já não dirigia, já não dava conta de entrar no carro. Você vai chegar agora lá para pedir uma receita, eles vão te xingar. Eu falei, não, pode me xingar, não tem problema, eu só preciso da minha receita. E assim foi, mas assim, eu falo que foi um divisor de águas por esses motivos, né? Pelo fato de que ali foi uma virada de chave, literalmente. Aí eu aprendi a priorizar, né? Como eu disse, família,
fé, religião e trabalho sempre foi minha prioridade. Só que aí eu passei a olhar para mim. Né? Eu não sabia dizer não. Tudo a Cláudia podia. Eu não tinha horário. A Cláudia era para resolver tudo. Era problema familiar, era problema do trabalho, era amigo. Sempre podia. Aí, a partir dali, eu falei, não, eu preciso priorizar. Aprender a dizer não. Eu preciso aprender a dizer não. E é libertador aprender a dizer não. Legal. A primeira vez que eu falei, eu falei, caramba, o que vai acontecer? Não acontece nada. Ninguém morre com o não que você dá. Você aprendeu a falar não depois dos 30 ou antes dos 30? Depois dos 30. Eu também. Então, eu vejo que eu ainda tenho chance. Você tem chance? Tenho chance. Pô, e isso aí acaba com a gente, Cláudio. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque como você disse que você tem isso dentro de você de servir as pessoas, eu também tenho essa característica, mas chega num limite que se você não aprende a falar não, cada não que você não diz, alguma coisa de você e da sua família está abrindo mão. Sim. E isso me matava por dentro. Eu não tinha essa visão, nunca foi problema para mim. Para mim sempre foi muito prazeroso e ainda é. Só que eu percebi que muitas vezes eu deixei de ser mãe pelo profissional. Tanto que há 3 anos atrás, no Congresso das Mulheres do Agro em São Paulo, estava sendo discutido isso, profissão versus maternidade. Eu, por várias vezes, eu perdi a apresentação na escola porque eu estava fazendo vistoria. Uma vez meu filho falou, mãe, o João devia estar com 7 anos, mãe, se me der febre, se eu ficar doente? E eu sempre tive uma tata, na época era mais fácil, né, ter alguém junto, então sempre tinha uma tata que morava com a gente, que eu falo que pai olha, mas não cuida. Tá sempre de olho, tá comendo, tá, mas não cuida. E aí eu liguei para minha mãe, minha mentora, falei, mãe, o João tá diferente, hoje ele perguntou se ele ficar doente, será que eu cancelo? Ela falou, minha filha, se você cancelar hoje e não for, ele vai descobrir seu calcanhar de Aquiles. Então você pega, entrega e vai fazer o que você tem que fazer. Conselho de mãe. Fui, voltei, né? E eu era muito nova, né? Na época eu estava com 27 anos, então assim, a maternidade fez esse amadurecimento também ser bem rápido, né? Eu com 21 anos eu estava com um bebê embaixo do braço, né? Eu sempre falo que eu saí com a aliança no dedo, o diploma embaixo do braço e o João no outro. Um combo. Né? Era um combo dos 21. E ali foi bem isso. Em algum momento, a maternidade não que ficou em segundo plano, porque eu precisava servir, eu precisava produzir. E aí, nesse congresso, falava exatamente isso, a questão da maternidade versus profissionalismo, que hoje as mulheres deixam para casar, para ter filho, né, pensam muito mais, vão ganhar independência. O meu não foi muito... Colocou na barriga que tinha que casar, então aí casou, né? Então foi bem rápido o processo. Só que isso tem um peso, né? Tem um preço, né? E aí eu tirei um print e mandei. Falei, olha, João, o que está sendo discutido aqui? Aí eu falei, peço perdão se em algum momento eu falei como mãe. E aí eu emociono, eu sou meio chorona. Se eu chorar, não liga não. Aqui você tá na casa do chorão, fica sossegado. E aí ele me respondeu, não, mãe, a senhora não errou em nada, eu sigo seus passos, tenho muito orgulho. E aí eu no meio lá de quase 3 mil mulheres, bicas de choro, né? Aí me olhava, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, não, depois eu falo, tipo, não é nada, né? Então, assim, aí eu vi que eu tinha feito o trabalho, não perfeito, eu fiz o meu melhor, né? E ele entendia. Então, eu sempre falo assim, às vezes tem colegas que falam, meu marido quer que eu pare de trabalhar para atender. Eu falei, faça. Se para você isso é legal, se tá tudo bem para você, vai. E quando eu voltei de Tangará, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Por conta da dor e aquilo me incomodava demais. Aí eu falei, eu não nasci para ser dona de casa. Nada contra as donas de casa, mas não era para mim. E aquilo me causava uma ânsia e eu falava, eu preciso. E aí, mais uma vez, a sabedoria materna, minha mãe chegou e falou, minha filha, talvez esse momento é para você curtir sua família. Esse momento é para você ser esposa, esse momento é para você ser mãe full time e recarregar as baterias, exatamente isso. E aí foi onde eu acabei entrando no sindicato para fazer uma coisa que era totalmente diferente daquilo que eu fazia. Na verdade, quando eu entrei, o presidente até falou, Cláudia, isso aqui não é para você.
você precisa voar muito mais alto, isso aqui é pequeno. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não me interessa o que eu vou fazer. E ali eu fui galgando, né? Fui desenvolvendo trabalho, e assim, hoje o desenvolvimento, o que virou o sindicato, e isso eu falo com bastante orgulho, porque o nosso é referência no estado, eu tenho muito desse crescimento e dessa credibilidade que eles deram, né? Para que eu pudesse mostrar o meu trabalho ali dentro e desenvolver tudo aquilo que eu já vinha trazendo, né? De conhecimento, né? De bagagem. E ali, né, também fui crescendo como gestora. E aí as coisas vão acontecendo, né? De uma forma bem dinâmica, bem natural. Foi fluindo. Exatamente. Qual foi o primeiro trabalho de relevância que você falou, puxa, eu tô aqui no sindicato, eu acho que eu vou fazer isso e isso vai ser relevante? Bom, ali a gente faz tanta coisa, é aquilo que eu falei, a comunicação é muito importante, eu acho que é exatamente por causa disso. Na hora que você começa, você fala assim, mas eles não fazem muita coisa. Mas na hora que você consegue trazer uma pessoa, tirar ela... Eu já ouvi de pessoas fazendo treinamento, eu era um Zé Ninguém. Eu não tinha oportunidade de trabalho, ou uma dona de casa que vai fazer um curso de panificação e fala, eu estava com depressão, mas eu nem ia vir. Foi minha vizinha que me convidou e a mulher sai rindo depois de 3 dias de uma convivência. Então, assim, você proporcionar algumas pequenas mudanças em vidas é fantástico, sabe? Eu vejo assim, o trabalho educacional... A minha mãe é professora de formação e eu sempre falei para ela, falei, mãe, é sofressora. Falei, ser professora é um sofrimento. Você pega, coloca... Às vezes a mãe quer matar o filho em casa, é um. Ou são 2, são 3. Numa sala de aula você tem 40. Aí pega um Tamioso assim, assim. Não, mas o Tamioso era estudioso, que ele falou. Era comportado. Ele era da Só dava frente. trabalho na química, física e matemática. Não, só. Aí só tinha o português, que ele ia bem educação física. Não, eu dava trabalho de professora, que eu aprendia muito rápido e ficava incomodando. Ô, Tamioso, você sabia que todos os professores que me deu aula, todos eles lembram de mim? É. Isso que é ser referência, hein? Por qual motivo agora? Não, deixa quieto. Primeiro que o meu nome é Xandó, né? Então eu acho que eles não deram aula para outro Xandó. E segundo, cara, vou falar pra você, eu era crica, hein, mano? Cara, que legal. Tá, isso, como eu disse aqui, a gente só reformulando, qual foi o primeiro trabalho de grande importância, então foram esses fragmentos, esses depoimentos. Sim. Eu queria que você falasse para nós aqui do café e para toda a população e para quem vai nos ouvir, qual é a grade de curso que o Sindicato Rural de Maracaju oferece para a população, se isso tem custo, se não tem custo, horários, o que é isso? Porque provavelmente eu vou pedir para os meninos fazer um corte do que você vai falar agora, para a gente disseminar isso nas redes sociais, WhatsApp, tudo, porque é muito importante. Eu ouvi, né, na verdade, você falando na rádio, eu falei, gente, cara, isso aqui é muito valioso demais. Isso aqui não pode ficar só aqui, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí falando pro Netão, que cuida da agenda do café, entramos em contato com você, e a gente, aqui do café, a gente quer disseminar isso o mais rápido possível. Perfeito. Ô, Cláudio, posso fazer uma interrupção? Antes de entrar nessa pergunta, que eu acho muito importante você tocar, acho que seria interessante você explicar o que o Sindicato Rural faz, o que ele é, né, o que ele beneficia. Uma introdução. Isso, porque assim, como você falou que o Sindicato Rural de Maracaju é referência, né, eu gostaria que você explicasse para nós o porquê disso aí. Certo. Entendeu? Legal. Na verdade, assim, o Sindicato Rural é uma instituição, uma representatividade de classe, né, e assim, a gente fala, mas são só para os sócios. Eu sempre falei, o Sindicato Rural é uma instituição que representa o produtor rural. Independente dele ser pequeno, médio ou grande, independente dele ser associado ou não, nós prestamos um serviço que atinge toda a comunidade. E aí, quando a gente fala toda a comunidade, é porque dentro do escopo de cursos do Senar, nós temos desde curso de promoção social, que vai desde culinária, artesanato, relações interpessoais, desenvolvimento de jovens para o primeiro emprego. Essa é uma gama. Você tem também para o primeiro encontro lá ou não?
O homem abriu as asas. Você viu? Mas o Neto... Por essa eu não esperava, velho. Eu esperava tudo menos isso, cara. Ele é o único solteiro aqui do café, né? Ó, uma oportunidade na exposição. Dá pra ver vários encontros. Você acha que ele Tem precisa? também. Ele não precisa, ele tá marcando, cara. Ele tá muito louco. Ele é o príncipe do cavalo branco. eu falo Ah, é? pra ele. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Mas esse especificamente ainda não tem. Ainda não mas na polivalência, às vezes até aparece. Olha, Não, mas indiretamente tem, né? Tem, claro. Nós pode ser que ele promovemos pode vários usar eventos. É, você pode ir lá. no curso lá. Sim, com Vai lá no curso de certeza. culinária, relações Eu vou te indicar interpessoais. alguns cursos para você começar. Olha, Você pode olha, participar. Sempre Tem funciona, oportunidade. tá vendo? Você viu? Já? Tem os cursos de formação profissional rural, que aí entra na área do Xandó, que você falou, questão de maquinário, regulagem de máquinas, plantabilidade. Então, assim, é uma gama, são mais de 300 cursos. Nossa. E o que é mais importante, é gratuito. Caramba, Uau. É gratuito. Eu queria falar pra ela falar, tipo Que é pago? Eu pensando que ela ia falar assim, nós temos 8 cursos. Culinária, artesanato, operador. E mais 200. 300 cursos. Isso. Da formação profissional rural, que a gente chama de cursos rápidos. Então, são cursos aí que duram 3, 4, 5 dias. Esta é uma gama. Nós somos polo da Rede ETEC, que é de nível técnico. Nós temos o técnico em agronegócio, já se formaram 4 turmas. Ele é um curso de 2 anos de duração. As aulas são aos sábados, 80% é plataforma e 20% presencial. Então, tem os professores que vêm nessas aulas, tem aula prática e o desenvolvimento na plataforma. Agora, nesse semestre, a gente vai abrir a primeira turma de zootecnia. Zootecnia. Técnico em zootecnia. Cara. E gratuito. Nossa. Totalmente gratuito. Qual que é o pré-requisito do candidato? Pré-requisito ter o 2º grau completo e ter a disponibilidade de frequentar as aulas, porque ela é uma das condicionantes, é a presença desse aluno na aula presencial aos sábados, que em torno aí de 2 ou 3 finais de semana, dependendo se tem feriado ou não. Mas assim, a média são 2 encontros por mês. É um sucesso. Todos os que passaram por lá saem apaixonados. Aqueles que já não atuam no agro acabam entrando. No início, nós tínhamos uma dificuldade de filtrar esse público. Porque o que acontecia? Vinha o cara que era do comércio, que não tinha aptidão. Ele fazia uma prova, se ele fosse selecionado, ele entrava. Hoje já tem dos 4 últimos processos, é através de uma entrevista. Então é um currículo, avalia a nota de currículo e uma entrevista. Para ver se o cara tem aptidão, se realmente é aquilo que ele quer, se ele tem aquele perfil que pode se enquadrar, né? Porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com agro, mas o cara vivencia, ele respira, ele quer participar. E é esse público que a gente procura, né? Ensino médio. Hoje a gente tem aí menino de 16 anos saindo do ensino médio que não sabe o que quer fazer. Às vezes não tem condições de pagar uma graduação ou de ir fazer uma faculdade federal. É uma oportunidade que está aqui e hoje eu digo, às vezes até um técnico tem uma colocação tão boa quanto um graduado. Com certeza. Né? Eu não tenho dúvida disso. Até quero fazer uma ressalva aqui para você que está no ensino médio, aí no 3º ano do ensino médio, não decidiu ainda, vai fazer uma faculdade. Se de repente não faz sentido para você uma faculdade, ou você é um garoto, uma garota da periferia que às vezes não tem condição de fazer uma faculdade, procura então o Sindicato Rural, nós vamos deixar o link na bio aí, os contatos, porque quem sabe tem uma colocação, uma oportunidade que pode transformar a tua vida, através desses cursos técnicos aqui, e se você ainda está na dependência do pai e da mãe, é uma oportunidade de você se capacitar e entrar diretamente no mercado de trabalho, que nós aqui no Café temos visto e vivenciado isso, que o agro é uma porteira aberta para você entrar. Então, sem dúvida. Nós tivemos ontem uma palestra durante o Showtech do Núcleo das Mulheres. A gente conseguiu trazer a Sarita Rodas. Ela é do grupo Junqueira Rodas, de São Paulo. E um dos pontos que ela tocou, na verdade, foram os 7 passos para a sucessão familiar. E um dos pontos que tocou foi exatamente, hoje, estatisticamente, 30% a mais
a remuneração no campo do que quem com está na certeza, cidade. com certeza. Aí você agrega qualidade de vida, entra alimentação, entra segurança, entra vários componentes aí nessa qualidade de vida e principalmente a remuneração. Posso falar sobre isso? Claro. Porque é o seguinte, às vezes um casal jovem, o que acontece? Se você pega essa capacitação e vai trabalhar numa fazenda, vou pegar uma sapé que é referência. Você vai morar na sapé, você não vai pagar aluguel, você vai ter comida, você vai ter hospedagem, você vai ter internet, não vai pagar água, não vai pagar luz. Então, você é jovem, talvez é um momento de você repensar se a cidade faz sentido para você. Perfeito. E ali você vai ter uma remuneração em torno de 30%, 40% maior que na cidade, tirando toda essa oneração de custo mensal. Então, você pode investir num carro e você ter acesso à cidade. Sim. Então, eu quero fazer esse convite e, quem sabe, até esse apelo para a população jovem parar e pensar um pouquinho. Se faz sentido você estar na cidade ou faz sentido você ingressar no agro. Fora as fazendas, Tamioso, que trabalham com a parte de comissão. Porque a parte de comissão ainda tem mais. Por que eu estou instigando isso? Porque o cara trabalha ali, tem um salário dele, e soja e milho ele tem uma remuneração de gratificação, de comissão, em torno de 200 sacas de soja. Sim. E no milho, mais 200 sacas. Então o cara consegue juntar uma grana que na cidade ele não juntaria. Pois eu tenho um fato muito recente, sábado agora passado, teve a convenção no Grupo Água Tirada, que é um dos grupos que eu falo que é referência em Maracaju. E eu pude vivenciar uma colaboradora deles que está completando 15 anos esse ano e ela está se desligando da empresa porque eles adquiriram uma área no Piauí. Nossa, cara, que legal, velho. O esposo dela legal. já foi, ela tá ainda porque tem um filho que está estudando, o João. O João nasceu praticamente e cresceu na fazenda. Foi emocionante, porque o senhor Artemio pegou e falou que queria roubar ele. Aí ele falou, não, João, mas eu vou te soltar. E daqui você vai levar 10 cabeça PO, 10 novilhas PO para você iniciar seu plantel no Piauí. Olha que e legal, daqui a um cara. tempo eu quero ter notícia. Nós vamos ouvir falar de um grande pecuarista que vai desenvolver, né? E aí você vê, e aí ele falou que isso sirva de exemplo. Tinham quase 300 pessoas, né, entre colaboradores, familiares, para que isso sirva de exemplo. Que em 15 anos de trabalho árduo, família morando na cidade, na fazenda, vindo de ônibus, teve um preço? Teve. Mas eles produziram. E dali eles estão alçando... Colhendo os frutos. Agora. Colhendo os frutos. E enquanto a gente tiver produtor rural, isso você vive, produtor rural batendo na porta, dizendo que está sem funcionário, que o pessoal está chegando sem qualificação, mais do que nunca essa veia educacional tem que ser fortalecida. E aí uma coisa que eu queria falar, e não adianta a gente pegar o cara barbado. Aqui a gente está falando para jovens, tem muita gente, mas o pepino a gente torce de cedo. Então, quando você entra para uma escola... E a gente tá falando de Maracaju. Maracaju, nós estamos no interior do MS. Tem gente dentro da cidade que não conhece a realidade da lavoura que está aqui do lado. Que não conhece o que acontece no campo. E aí é um trabalho que está sendo desenvolvido, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque nós participamos arduamente, está sendo construída. Tem um projeto chamado De Olho no Material Escolar, que está sendo feita uma revisão do material escolar, daquilo que se fala do agro. Porque hoje mesmo saiu uma notícia dizendo que a soja do MS tem sangue de índio. Barbaridade. Nossa, cara, não é bem assim. Que o agro é o que mais polui, que o agro é o que mais desmata a Amazônia. Cara, manda esses franceses ir cuidar do que eles já acabaram, manda os americanos cuidar dos Apache que eles acabaram. Então, assim, e isso está nos nossos livros. Então, quando você pega um jovem aí, uma criança de 10, o que ele vê é que o pecuarista desmata, que o pum da vaca é o que está causando o buraco na camada de ozônio, e todo mundo está sentado literalmente em cima do livro. E aí esse trabalho começou num núcleo de mulheres do agro, lá do MT, se reuniu com vários estados, hoje está em todos os estados. O Ministério da Educação deu abertura para essa associação, então eles estão cientes disso.
Uma das maiores editoras de material escolar, que é a Somos, um dos maiores investidores é do agro. E aí ele falou, como assim? Eu tô pondo meu dinheiro para vocês falarem isso? Não sei também que mundo que ele tava, né? De certo não tem filho, mas da idade escolar. E aí tá sendo feita uma reformulação, e isso a gente deve muito ao governo atual, ao Bolsonaro, que deu essa abertura, e o Ministério da Educação tem essa sensibilidade da necessidade da mudança. Ainda bem que, graças a Deus, tá esse governo. Né? Exatamente, porque o que vem sendo doutrinado? Que você pode morrer burro. É legal ser burro para eles. Com certeza. É massa de manobra. E uma grande disseminadora dessas informações nas redes sociais é a Camila Teles, né? Que, inclusive, vai estar na exposição. Que legal, cara. É uma das nossas palestrantes. Então, esse trabalho do material escolar, de olho no material escolar, vai trazer uma guinada, sabe? Trazer, não é romantizar. Não, vai trazer a realidade. Trazer a realidade. Isso. Tem Embrapa envolvida nisso. Teve um evento em São Paulo que estava Embrapa, presidente da John Deere, estava o ex-ministro Roberto Rodrigues. Então, tem pessoas de peso e que conhecem o agro sem romantizar, passando a verdade. Tem problema? Tem. Qual setor não tem? Verdade. Só que nós não somos culpados por tudo de errado que acontece no mundo. Com certeza. Tipo a Sarita. Ela vem de um grupo que fatura 600 bi de euros. Eu falei, eu não sei nem calcular para que lado que vai tanto zero aí. E a mulher é apaixonada pelo que ela faz. Ela tem uma escola de educação voltada para desenvolvimento de pessoas. Ontem ela esteve aqui conosco, foi de madrugada. Hoje ela estava em Goiânia, levando informação. E que ela falou, enquanto nós não... E é o que eu falo, a comunicação é falha. Enquanto não for passada essa informação como verdade... vai ter uma Anitta que tem lá milhões de seguidores falando bobeira. Verdade. Né? Então, aí na hora que você pega uma pessoa que tem conhecimento, que vive aquilo, ela não atinge o público da Anitta. Né? Mas isso que está sendo feito aqui é fantástico, porque é aquilo que você falou, se tocar um, se tocar dois, bacana, cumprir a missão. A mudança vem em pequenos passos, né? Sem dúvida. E o que o pessoal não fala, na verdade, que o pessoal do agro também ele é muito consciente no que ele faz. Hoje, o cara jogou um barrilzinho de veneno lá no rio, meu amigo. Ó. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Essa questão de deixar solto. Não, hoje a legislação é tão severa para o agricultor que ele pensa no futuro, ele pensa em feito estufa, ele pensa em ele produzir. vai ser o maior prejudicado se der uma estiagem, se der algum problema. E é o que eu falo, sempre quando tocam, porque o produtor é o que degrada. Aí eu falo, quem da cidade... que deixa 20% da casa dele. Não, eu preciso guardar 1/4 meu para a União, porque se alguém precisar, tá aqui. Justamente. O produtor tem que tirar 20% do que ele tem, ele não pode tocar, ele não pode produzir, ele não pode desmatar, por conta de uma legislação que ele precisa proteger. Ele precisa? Precisa. Ele precisa manter área de preservação permanente, ele precisa manter mata ciliar, precisa, por vários fatores, porque ele precisa da chuva, ele precisa ter o solo, né, com sanidade ali, mas mais do que isso, por imposição. E quem da sociedade da área urbana é que tem que deixar 1/4, uma sala, porque por lei exige que 20% não seja usado. E por que o produtor tem que ser taxado e o urbano não? E detalhe, Claudio, é cumprido isso aí. Tudo que é pedido é cumprido. Sem dúvida. As cegas, é cumprido, tudo. Hoje, se você vai numa propriedade rural, se você vai num alojamento, tem que ter distância entre camas, tem que ter ar-condicionado. O refeitório tem que ser distante da área onde ele vai guardar o defensivo agrícola dele. A área onde ele vai lavar o pulverizador, o maquinário que ele usar, tem que ter tanque de detenção. Então, assim, não é que... No agro eu tenho muito mais certeza. Você sabe o que você produz de lixo na cidade? Eu tive a sensação plena num final de ano, que Natal nós passamos na fazenda com mais de 30 pessoas. O lixo era o quê? Reciclado, que vinha para a cidade. O orgânico ia para lavagem, ia para bicho. Não tinha lixo. Réveillon nós estávamos na cidade, eu acho que com 10 pessoas na casa. Não passou o lixeiro. Era quase 8 sacos de lixo para tirar. Quem que está poluindo? É quem está lá na fazenda, no campo, ou quem está na cidade? Qual é o peso dessa poluição?
Só para contextualizar, para a gente não perder aquele fio da meada falando dos 20%, para a galera da cidade aí que não está entendendo mais ou menos o que é essa reserva natural, mas vamos supor que um cara tem um prédio de 20 andares e dois apartamentos ele tinha que deixar vazio. Não, 2 andares, né? 2 andares. 4 andares. 4 andares. 4%. 4 andares ele tem que deixar vazio. Tipo assim, então ninguém faz isso. Não. Ninguém E faz o produtor isso. rural O produtor faz. rural faz. E pegando esse gancho da produção de lixo, cara, não dá nem pra entrar nesse mérito aí, porque eu sou responsável por tirar o lixo de casa. E aí, cara... Você não esquece, não, de tirar. Não dá pra esquecer, né? Ah. Elas não deixam. Só 7 dias por semana. Elas não deixam. Mas e eu que vou todos os dias na fazenda, o reaproveitamento que tem na fazenda, cara, é assim, só coisa que não dá pra reaproveitar mesmo. E hoje o que está acontecendo no campo? Agora que tem a associação, várias propriedades que eu tenho conhecimento já cedeu essa parte de gestão de resíduos sólidos para os funcionários. Então vira competição. Quem recolhe mais, quem pesa mais, quem traz... Isso no final vira gratificação, isso no final vira uma festa de confraternização. Então isso é dinheiro, né? O lixo hoje vale ouro, literalmente, né? E essa conscientização é muito grande. Inclusive esse é um dos cursos que nós temos, que é o Gestão de Resíduos Sólidos em Propriedades Rurais. Qual é a comunidade urbana que faz um curso de gestão de resíduos sólidos? Não, eu acho bem importante esse ponto que você tocou do material reciclável, porque nem na cidade mesmo a gente tendo a coleta, que para mim é pouco disseminada a informação da coleta reciclável aqui na cidade, mesmo a gente tendo isso, você não vê a galera separando. É muito difícil. A gente São não sabe os poucos os horários, casos. a gente não sabe os horários, ninguém fala disso. Daqui a pouco você tá passando na rua, é aquele caminhão com a galera em cima, fala, quem é que é esse povo aí? Ah, essa é a coleta seletiva, mas que hora que passa no meu bairro? Que Tem dia isso. que passa? Uhum. Não, mas sabe. também dá trabalho, você gasta mais com saco de lixo, tem um custo maior. Então, mas por que o agricultor tem que fazer? O pessoal da cidade, não. Vai um agricultor jogar um frasco de veneno Justamente. do lado no lugar errado. Meu Deus do céu. Não, Vai um cara... agricultor jogar um frasco de veneno. Já vai, joga Você não separa você achar um Sim. galão de veneno dentro do rio, o cara é capaz de filmar, falar que o agro tá acabando com os peixes e tal, e viraliza o vídeo, dá milhões Uma de proporção visualização. muito rápida. Um galão. Agora, quantos milhões de galão quer guardar tudo certinho? Ninguém fala nada, cara. E outra, é o que eu Claro. sempre falo, essa questão, o veneno. Não existe veneno. Veneno a gente compra na farmácia. E dá pra rato. E toma. O veneno você vai lá da farmácia e toma. Tem uns venenos aí também, né, Tamil? Uns venenos aí, gente. Desgraçamento. Uns venenos, esse meu tamanho dos meus amigos aqui, manda uns venenos. E ninguém faz nada, né? Então. Não. E aí, fazendo a comparação defensivo com o antialérgico que você compra na farmácia, que é um veneno, nas proporções, ele mata, ele polui, né? E hoje o produtor rural, defensivo agrícola, custa muito caro. É muito dinheiro. Então, ele não usa porque ele quer, vou jogar agrotóxico. Não. É tudo extremamente conduzido na forma técnica, com sustentabilidade e principalmente viabilidade econômica. Tudo extremamente calculado nos mínimos detalhes. Para não jogar o dinheiro fora. Sem dúvida. Hoje já se parte muito para a questão dos biológicos, que é uma realidade muito forte para nós. O nosso produtor está querendo sim, mesmo porque ele está lá na propriedade, ele tem a família dele lá, ele consome tudo que é produzido lá. Então essa pegada do biológico e do orgânico é uma realidade que está sendo conduzida de uma forma diferente. E não só por questões sociais, eu preciso ser ecologicamente correto. Não, porque é um negócio dele. Se for viável economicamente, ele vai fazer. Com certeza. Né? Galera, lembrando que quem está falando isso é uma engenheira agrônoma. Ela tem autoridade para dizer o que ela está dizendo. Então, isso aqui não é uma pessoa, uma jornalista, isso aqui não é uma pessoa que não tem... não é uma cantora pop. Ela é uma pessoa que tem autoridade, estudou, então ela tem autoridade técnica para dizer o que ela está dizendo. E então, vivência, né? E vivência. Mais importante. Na labuta. Então, assim,
é uma informação real. Acredite, isso não é fake news. Não, sem dúvida alguma. E tanto que é só ele sair, às vezes, uma quadra da casa dele, que ele vai ter esse conhecimento. E essa realidade, hoje o produtor, com todo esse peso de fake news, do que é divulgado, o produtor está tendo a sensibilidade de abrir a porteira e mostrar qual é a realidade dele. Já tem aí mais de 4 anos que a gente está fazendo várias missões, aí foi interrompida aí por conta de pandemia, mas que é o quê? Levar as escolas para dentro das propriedades rurais. Sim, importante. A minha filha foi no grupo da Água Tirada. Sim, Água Tirada é uma super parceira, Sapé, Fazenda Fortaleza, tem vários parceiros onde a gente tem, sabe, acesso. Por quê? Porque eles têm essa noção de que levar informação é importante. Com certeza. Para as novas gerações, né? Para novas, exatamente. Fazenda Tamioso vai abrir as porteiras? Vamos. A hora que comprar a fazenda, vai. Já anotado. Tá em processo. Vamos profetizar que tudo que tá aqui, Amém. ó, acontece. Amém. Verdade. E assim, eu falo que essa abertura é muito importante. Você conquista o coração do professor, que muitas vezes ele pega um material escolar e ele é obrigado a dizer aquilo, se aquilo para ele faz sentido. Se para aquele professor aquilo é realidade, ele vai falar. Uma vez que ele tiver o conhecimento, ele vai questionar. Às vezes ele nem vai apresentar daquela forma, né? Então, assim, esta informação, quanto mais disseminada for, quanto mais conhecimento tiver, comunidade urbana, é muito melhor. Dentro da feira, a gente tem várias oportunidades de levar alunos e mostrar. Na última feira, nós tivemos a Fundação Kids, nós tivemos a Peraí um pouquinho, peraí. Vamos, só pra gente falar agora, se você vai pegar o gancho, já quero vamos falar então da Espomara. A Espomara, e pegando um gancho do meu amigo Netão que nós conversamos, a Espomara não é só para o produtor rural, né? Não é só para o pessoal do agro, né? Não. A exposição não é só show, a exposição não é só para o produtor rural. Nós estamos aí com uma vasta programação. Para vocês terem uma ideia, de segunda a sexta, nós vamos passar praticamente 6.000 alunos dentro da feira. Que legal, hein, cara? São 5.400 alunos que vão passar em 3 estações, que hoje acabou virando 4. Educação financeira, muito importante falar para a criança, porque hoje a criança fala, faz Pix. Antes era dar cheque, né? Não é só criança não, hein? Na minha época era dar o cheque, né? Faz Pix. E de onde que vem esse dinheiro? De onde que está saindo? Então, a gente tem um parceiro fantástico, que é o Sicredi, que vem com essa linguagem da educação financeira. E como eu já disse, o pepino se torce de pequeno, não é depois que é velho, tiver lá com seus 20, 30 anos, aí esquece. Não guardou dinheiro, não vai guardar mais. Então, a gente fala de educação financeira. Nós vamos ter uma estação que vai chamar a Mágica da Organização. A importância de você arrumar tua cama cedo, a importância de você ajudar teu pai, tua mãe, teu diretor, teu professor, a civilidade, o dar o bom dia. Ser uma pessoa proativa, né? Ser uma pessoa proativa. Vai ser bem dinâmico, vai ter um teatrinho, vai ter uma linguagem para os jovens. Então, essa é a segunda estação. Nós vamos ter um parceiro falando da importância do segundo idioma. Nós falamos que Maracaju é referência, tem muita gente com potencial. O mundo está olhando para Maracaju. Nós vamos ter uma rota bioceânica que vai passar aqui do lado. Nós já nos vimos por várias vezes lá no sindicato apertado por receber americanos, europeus. E aí na hora do The Books on the Table falha, né? Fica só no The Book. Fica só. E aí? Então, assim, a importância do segundo idioma, seja o inglês, seja o espanhol, seja o alemão, a importância, então a gente tem um parceiro que vai estar falando disso. Hoje o SESI entrou como parceiro para levar a robótica, o laboratório de química, trazer aquela parte da educação que você fala, para que eu vou usar isso? Eles vão trazer uma isso linguagem na prática, né, onde vai fazer legal, o hein? aluno Massa, despertar o interesse por química, pela matemática, para como ele construir um robô. Então, assim, é despertar o interesse para a educação. Essa é uma veia muito forte que a gente traz dentro da feira e é desde o aluno do pré ao aluno do ensino médio. Os jovens do ensino médio, a gente vai ter uma palestra que vai falar sobre formação de novos líderes. Falar de princípios, de valores.
de competências interpessoais, como ele tem que agir para ele chegar onde o que ele quer. A gente ouve muito de professor, os jovens de hoje não sonham. E como assim não sonha? Eu com 45, eu tô fazendo um monte de plano, será que eu tô errada? Né? Então aí você para pensar que alguma coisa não tá certo no todo, né? Então a feira traz esse cunho muito forte para crianças, adolescentes. Nossas palestras vão desde plantabilidade, ecofisiologia de soja, como uma youtuber, como a Camila Teles, que vem falar dessa influência digital no agro, de levar essa informação. Nós vamos ter o Giro Nishimura, que vem falar de sucessão familiar. Ele é um dos donos da Jacto, que é a empresa de pulverizador, né, conhecidíssima. E vem ele, que é a segunda, e ele traz um filho que é a terceira geração. Hoje a Jacto está sob o comando da terceira geração. Puxa, que legal. Nós vamos ter uma palestra falando do CAC, né, falando de direitos e deveres. Né, porque o cara fala, eu tenho a posse de arma, ou eu tenho o direito de portar uma arma. Tá, mas e aí, como você vai conduzir? Né? Qual é o teu... Como você vai se conduzir? Como que vai um policial te advertir? E você vai ter que aceitar, acatar aquela presença policial ali. Não é porque você é um CAC que você pode fazer o que você quiser. A ideia é trazer Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, todas as forças para criar um consenso, porque tem divergências no meio do caminho nessa história, né? E a ideia é trazer uma uniformidade de informação. Nós vamos ter um circuito de palestras de integração lavoura-pecuária. Maracaju é conhecido como a capital da integração lavoura-pecuária e vem desenvolvendo a pecuária que há 30 anos era nato, né? Hoje o pecuarista ou ele migra para a agricultura ou ele acaba sendo meieiro, parceiro, é inevitável, né? E isso profissionalizou muito a pecuária. Tem gente que fala, não tem mais gado em Maracaju. Tem gado e de qualidade. Legal. De muita qualidade. Então, assim, e sem contar os shows. Esse ano a gente vai ter shows gratuitos, né? Teve uma parceria muito forte com a prefeitura, com o governo do estado, via Fundação de Cultura. Fala aí dos shows aí, quem aguentou? Cantar aí. Pessoal. Vem Edson e Hudson no dia 4. Ó, pessoal que é romântico, hein? É, vai começar com chave de ouro. Dia 5 vai ter um show com os Pratas da Casa, vão ser mais de 8... São 4 bandas e 4 duplas e 5 solos, que vão... 6. Deu uma misturada ali. Mas são pessoas... vai dar o pessoal. Vai ter bastante gente para Maracaju. O pessoal da casa. Nós temos gente boa ali para fazer esse show. No dia 9 vem Davi Sasser, que foi titulado como um show gospel, mas eu falo que é um show para cristão. Eu sou campista, sou da Igreja Católica. E nos acampamentos a gente canta muito as músicas dele, então eu falo que é para católico, para comunidade cristã. Para a comunidade cristã. E para quem quiser estar lá também. Para quem quiser estar lá, vai ser um momento de oração, de louvor, vai ser maravilhoso. Na sexta, aí sim vem o príncipe romântico, Daniel. Aí veio o Daniel. Você vai, né, também? Eu achei que era o Maxwell, mas tudo bem. Não, aí o barraco vai cair. Tu não é pro Netão ir lá, né? Isso. Ô, Neto, vai ter bastante. Não, primeiro eu vou na oração, porque... Eu vou na oração. Vai lá, você reza, entrega e vai que colhe no final da feira. No sábado vem o Loubé e domingo Vitor e Matheus. Aí nos domingos os shows vão ser um pouco mais cedo, tipo a tal da Revoada, né? Que agora tá na moda, a tardezinha. Então, final de tarde já vai ter música no parque. E a ideia é o quê? É ter uma feira popular, de conhecimento, acessível. Na verdade, a feira já está há mais de 6 anos com portões abertos e a área de show era fechada. Então, a pessoa podia transitar no parque e, se quisesse, no show ela pagava. E esse ano veio esse diferencial, essa pegada aí depois de uma pandemia, todo mundo muito recluso. O governo do estado fez essa parceria pela primeira vez, a gente conseguiu acessar e a feira vai estar linda, sabe? Eu falo assim que a gente pensou com muito carinho, não no nosso associado, mas a gente pensou em todos, né? Vai ser uma feira que é aberta à comunidade. Eu sempre falei, as pessoas falam, mas não compete com a festa da linguiça. Eu falo, gente, não. A exposição é uma festa da comunidade. É onde a gente passa
escolas públicas, escolas particulares, que vem o produtor, que vem o colaborador, que vem o comerciante. Vem as famílias. A cidade movimenta, né? O que eu escutei nesses 2 anos de pandemia, de estoque de bota, de casaco, de tudo. Falava, gente, por nós a festa torava 100%, né? 2 finais de semana. Vão ser 2 finais de semana, voltou ao formato original exatamente por conta dessa essa represada que deu aí nesses 2 anos, né? Então, assim, eu acredito que a feira tá repleta de atrações, não vamos agradar a todos, nem sempre isso Não é se possível. preocupe com isso. Não me preocupo, porque eu acho que é aquilo que eu sempre falo, em tudo que eu coloco a mão, eu falo, se atingir um, bacana, Legal. missão cumprida. Lembrando, quem gosta de maquinário e tecnologia, Feira tá repleta, teremos carro elétrico. Ah, é coisa do futuro? Não, amigo, chegou. Carro elétrico, energia solar, maquinário, pesca, barcos, lancha, vai ter para tudo. Vai ter para todos. Hoje a gente está com o parque quase que com 100% da lotação já de expositores. Então, assim, vai ser uma feira que vai agregar muito. e tem o parque de diversão também, vai vir? Sim, esse é um dos grandes atrativos. Inclusive, essas crianças que passam das escolas municipais, nós temos uma parceria com a Câmara Municipal. É importante falar, isso surgiu já há uns 4 anos, que eles questionavam que era muito caro, que tinha criança que não tinha condições. Eu falei, tá, mas nós não podemos propiciar isso. E o que vocês podem agregar? Que aí é aquela coisa, jogar o problema é fácil, né? Quero ver a solução. Então nós vamos colaborar. Então a gente consegue essas 6 mil crianças que vão passar pela parte educacional e conclui com 3 brinquedos. Legal, é pouco. Que massa, hein, cara? Só que é pouco, mas às vezes é os 3 brinquedos que eles vão poder Que ele acessar. vai ter acesso. É Né? uma experiência inesquecível, né? Sem dúvida. Hoje foi muito engraçado que o diretor do SESI foi no Showtech com alguns alunos. E ele veio de Corumbá, então ele não presenciou nenhuma exposição. E aí eu mostrando o parque, falando, ele falou, é aqui que eles queriam vir. Aí eu falei, por quê? Não, porque eles desceram. Onde que tá o parquinho? Cadê as vaquinhas? E é uma atração muito forte também na feira, que é a Fazendinha. A fazendinha. A Fazendinha, vem mini vaca, vem o pônei, vem o pato, o mini pato, o mini marreco, a mini lhama. Que massa, E velho. aí eles falavam, cadê a vaca? Cadê o mini pato? Aí ele falou, cara, de onde que eles estão tirando isso? Aí ele disse que chegava e perguntava. Ele falou, Cláudio, eu tinha que ter vindo aqui antes. Que aí eu não ia passar vergonha lá, né? Era da feira que eles estavam falando. Eu falei, exatamente. E aí é uma coisa que fica, uma criança chega da cidade, chega lá, vê uma máquina daquela, vê uma plantadeira de 50 linhas, é outro mundo, né? Só que é um mundo que é possível para ela. Acessível, né? De chegar. Acessível, exatamente. Puxa, que legal, Então, hein, assim, cara? a feira tá linda, sou suspeita por falar, porque a gente pensa muito, com muito carinho, para atingir o maior número de pessoas e de públicos distintos. Né? Não é só para o produtor rural, não é só para o colaborador, é para todos aqueles que tiverem vontade e principalmente buscar conhecimento. Nós vamos ter muito conhecimento para oferecer lá. 51ª feira? 51ª vem com um gostinho aí de 2 anos, né? Que ficou engavetada. 2 anos parado, né? 2 anos parado, mas Ó, as coisas gurizada, vai devagar, gurizada. Não vai com loucura, não. Porque, né? É uma preocupação que nós tínhamos, a questão da segurança, né? Porque portões abertos, né? A pessoa já não vai pagar, então ela vai poder comprar uma roupa bacana, ela vai poder ir adquirir lá os seus alimentos, beber, né? Festar com Comer, vai ter tranquilidade. comida lá também? Vai ter muita comida boa, vem um pessoal aí com um hambúrguer gourmet. Nossa. Barraca, não vai ser a barraca do judô, mas o Pequeno Cidadão vai ter onde era o nipônico, vem com comida japonesa, vai ter sushi, vai ter o churrasco e assim, diversas. Vai ter o churros, o crepe, que é famoso. Que é famoso. Uma curiosidade do crepe, há mais de 20 anos ele vem na feira. Então ele está vendo criança, hoje ele está atendendo filhos de crianças que ele atendeu. Verdade. Né? E assim, é muito engraçado isso. E aí é aquela cadeira cativa, né? São pessoas que construíram uma história vindo aqui. E falando um pouquinho de história, só soltar um spoiler, nós vamos ter um lançamento de um livro da feira. Que legal, cara. Contando a história da agricultura de Maracaju, como iniciou. Então foram algumas famílias que foram
entrevistadas e que contou esse processo que saiu lá da pecuária nos anos 40, com a chegada dos holandeses, os gaúchos, né, os desbravadores, os os mato-grossenses, né, que absorveram essa tecnologia, essa nova forma de se investir. E esse livro está fantástico. Chegou ontem, a gente estava pensando num plano B, mas está pronto e vai ser muito marcante. Que, como a gente falou, a comunicação é importante. Registrar é muito mais. Legal. E esse livro surgiu de uma reunião do Núcleo das Mulheres, onde tinha uma acadêmica e começou a perguntar. E a gente não tinha onde buscar. Não tinha referência bibliográfica, não tinha em livros isso registrado. E aí surgiu a ideia desse livro. Que legal. É uma realidade, está pronta e vai ser lançada na feira. Que massa, hein? Bom demais. Netão, você quer falar aí do camarote lá? Pessoal que... Ah, sim. Ah, não, toda a questão do bar, né? Que vai ser arrecadado para Mapec. Isso, os camarotes, como os shows são gratuitos, sem custo, nós perguntamos, né, criamos essa ideia de levar para o prefeito uma filantropia, né? E aí, de pronto, ele acatou. A Mapec é uma instituição de amparo, né, a pacientes com câncer. A Andréia Netão faz parte lá também. Oi? Netão também faz parte. Você faz parte, Neto? Faz parte. Então você vai estar no grupo de voluntário, né? Possivelmente. Ah, é uma oportunidade, hein? Você não esquece. Você viu, ué? Ô, Thiago, ela é piadista também, então. Eu pedi, né? Eu pedi quando você startar o negócio, cara. Eu pedi, ué. Agora aguenta. Você jogou a semente, agora nasceu, aguenta. Mulher tá aqui e resolve problema, rapaz. Não, ela se vendeu. Ela vendeu o sindicato, vendeu a exposição, vendeu o agro e vai me vender também. Até o final do episódio ainda tá casado. Sossegado. Foi Muito bom. E aí, os camarotes vai ser em prol da Mapec, né? Faz um trabalho fantástico. Nós vamos ter um leilão que eu acho que vocês não conhecem, chama Balaio de Gato. Balaio de gato vende literalmente, é um balaio de gato. Vende doce, vende papagaio não pode. Galo índio gigante, porco, cachorro. Aí tem as do agro, que assim, pouco visitam a cozinha. Vai ter banho de porco. ambrosia, vai ter almôndegas da queijadinha. Olha, já tem um freguês lá, vai ter queijadinha, tá? E aí esse balaio de gato vai ser revertido, toda a arrecadação, toda a renda vai ser em prol do Hospital do Amor de Barretos, que também é uma comunidade que acata e recebe muitos maracajuenses. Então a feira tem todo esse cunho social também, com essa pegada bem forte agora, com o balaio de gato, com os camarotes, né, que vão ser revertidos para essas duas instituições. Que legal. Muito bom. Que horas que é? 7h28. Cláudio, cara, assim, nossa, eu tô impactado, cara. Muita informação. Tá, assim, Tem tá muita um show de informação, né? informação, cara. E legal que tá registrado, né? Então, Assim esperamos, né? eu espero... Não falamos. Hoje eu vou largar pra ele. Você tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Tá tranquilo? Eu vou falar pra você, eu falei antes já. Então fala depois. Tô Por que brincando. você tá me cortando desse jeito, cara? Hoje eles estão Tá, de ponta. não, ele tá atacado. Corta aí, Torado. Não, no começo, eu já cheguei aqui e falei não sei o que, dele olhou e falou, não precisa se justificar, não. Já chegou, já me arrebentando, agora é essa. Não, eu já falei antes, cara, o episódio pra mim, o começo já lavou minha alma aqui, já foi muito bom. E esse tanto, achei muito legal essa questão do apoio que vocês têm no ensino, vamos colocar assim, porque eu te falo porque eu tenho a sensação que eu passei por um período de transição no ensino médio. Porque até o primeiro ano do ensino médio, ainda existia muito esse negócio de visitar, de ir a sala inteira para um lugar. Eu lembro que a gente foi visitar a Copa Sul ali, que tinha a fábrica de algodão. Copa Sul. Descoraçadora de algodão. Aí, tipo assim, isso no primeiro ano. E dali pra frente, morreu isso. Não tinha mais. Na realidade, os professores não podiam mais levar os alunos para fora da escola.
E, tipo assim, era um negócio que eu achava muito bacana, porque, cara, o adolescente, o pré-adolescente, ele tá ali naquela fase, ele não tem acesso a muita coisa, cara. Hoje com a internet, beleza, você tem, mas é o digital, né? Sim. Você não tem o acesso físico ao vivencial. negócio. Cara, essa pegada que vocês estão fazendo em parceria com a Água Tirada, com a Sapé, com essas fazendas, de ir lá, de conhecer, de ver o processo. Putz, cara, eu acho isso magnífico. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você imagina, Tamioso, na minha época, cara, nós fomos conhecer a fábrica da Coca-Cola. Eu não sei se ele tá zoando. Não, verdade. Na minha época a gente foi conhecer a fábrica da Coca-Cola. E aí, cara, tipo assim, refrigerante era uma coisa que não tinha muito acesso, né, cara? E nós chegamos lá, o refrigerante era liberado, cara. Era Quase de graça. morri. Virou diabético. Eu morava na fazenda em Itamaraty. E a gente foi de ônibus. Era em Itaporã. Fabricava Coca-Cola ali mesmo, cara. Então, isso que você falou, cara, se perdeu. Se perdeu. Não, eu lembro. Você falou da fábrica da Coca-Cola. É real isso aí. Eu lembro que eu devia, sei lá, tá na 7ª, 8ª série, 6ª série. Teve uma das turmas que foi pra fábrica da Coca-Cola e os caras voltaram com os tubinhos da Coca sem injetar ar. Ah, sim. Antes dela virar a garrafa. Putz, eu achava aquilo legal. E, tipo assim, é um conhecimento que os marca. Adolescentes e pré-adolescentes, eles não têm dentro da escola. Beleza, pode lá ver a foto e aí, não, por um processo de descompressão de ar... beleza, vai estar tudo escrito lá. Mas a criança vendo o negócio acontecer é muito mais marcante. Perfeito. Eu falo que hoje nós temos um ensino que está ultrapassado. Com certeza. Quando você pega uma escola, uma metodologia onde você dá a aplicabilidade daquilo que ele vai aprender na sala de aula, é isso que você está falando. É uma ida numa fábrica, é uma ida na fazenda, é acompanhar uma regulagem de uma máquina, né? É conhecer uma fundação MS que faz pesquisa, que mostra resultado. É aí que você desperta a paixão, né? Então, assim, quando você vê a aplicabilidade Exatamente. daquilo que você aprende, você fala, putz, isso é bacana, eu quero aprender mais, né? Então, quando a gente vem e fala de uma Fundação Kids, onde vai falar de controle biológico, ali pode nascer um biólogo, ali pode nascer um agrônomo, ali pode nascer um veterinário, um zootecnista, né? E são pequenas sementes. Eu falo isso, que é do pequeno que torce, porque nós estamos lá no curso técnico, que é um curso gratuito, que é um curso online, né, 80%, só que a gente está ensinando barbado a ter responsabilidade pelo conhecimento dele. Eu sou de uma geração que eu passava a perna na minha mãe. Eu falava, não tirei nota porque o professor não me ensinou. Não ensinou caramba, quem tem que aprender é você. Se Né? vira. Você é autossuficiente, você tem que pegar e aprender. Lá em Pompeia, eles usam uma metodologia que chama Profound Learning, que é aprendizagem profunda. São 30 alunos numa sala, entra 10 professores, eles trabalham através de jornadas, então naquela jornada é uma história, ali ele vai trabalhar matemática, português, química, física, e o aluno tem um tempo para desenvolver todo um determinado conteúdo, seja na vivência, na prática, ele se vira, ele tem que aprender aquilo ali. No final do conteúdo, ele tem que ter a nota para ter a aprovação daquele módulo. É uma bagunça. Lá eu conheci cadeira que o aluno fica em pé. Por que a gente tem que sentar todo mundo um atrás do outro e ficar olhando para um quadro e um professor ensinar para 40 alunos da mesma forma? Eu aprendo diferente, o Neto aprende de outra forma, o Tamioso de outra. Né? Então, assim, esta revolução precisa acontecer urgente. O índice de evasão escolar é muito alto. E aí eu falo que é preocupante porque nós vamos ter cada vez mais... A gente já está vivendo um apagão de mão de obra, um apagão de líderes, e aí eu falo em todo o segmento, não só no agro, por conta da educação. Tudo começa na educação. Perfeito. Porque não adianta você querer pegar um cara barbado lá de 25 anos e ensinar que ele tem que ser autossustentável, que ele tem que buscar o conhecimento dele, porque isso a gente consegue fazer tranquilamente. Só que a pessoa tem que querer. Ainda mais hoje, né? O cara hoje. falar pra mim que não aprende alguma coisa hoje, eu vou falar pra você, tem que tomar um banho de vergonha. Não é só vergonha na cara. Só que a gente escuta muito isso, Meu você Deus. sabe? Você entra no YouTube, cara, você aprende o que você quiser no Verdade. YouTube. Mas aprende... agora é a corda Pedrinho, né? A corda Pedrinho Ele me contou, só sei porque ele me contou a história. Não, enfim, não vou nem... A entrar internet, nisso aí, a chefe. internet é só meme.
Entendeu? Agora a pessoa... Na Sim, verdade, tá assim, banalizada a informação. virou, a internet se tornou o que o que queriam que fosse. Os grandes queriam que fosse. Uma fonte inesgotável de entretenimento. É só isso que a internet se E tornou. hoje, quando nós fizemos a reunião com os diretores, o que eu escutei muito? Pra que eu vou estudar? Com isso aqui eu ganho dinheiro. Se eu virar um youtuber, eu ganho milhões. Quantos ganham milhões? Não é todo mundo. Não é todo mundo, né? E aí o que acontece? E aí aquela frase que toda mãe fala, você não é todo mundo, né? E Não, é o que está acontecendo. A mídia, a parte digital, a parte social é muito bonita. Não que ela seja verdadeira. A gente falou aqui várias vezes de fake news. Mas é o que é muito mais fácil vender. E óbvio, na hora que você tá lá, você quer trabalhar, quer pegar na enxada, quer ir para o campo. Às vezes não. O youtuber ganha muito. Quantos ganham muito? Na realidade, a proporção, se você for parar para analisar, os youtubers de sucesso é a mesma quantidade de outras pessoas de outras áreas que têm sucesso. Sem entendeu? dúvida. Né? O administrador, beleza? Tem um monte de administrador, tem um monte de engenheiro, tem um monte de químico, tem um monte de biólogo, mas quantos realmente estão, né, com respeito a todos, mas quantos estão no topo da cadeia? Uhum. Que os caras que são lá são referência, quantos estão lá? O youtuber não tá diferente disso. Pô, você entra no YouTube, tem um monte de gente com um canal lá com 200 vídeos e cada vídeo do cara tem 50, 60 views. E olha lá. Entendeu? Então, tipo assim, tem um monte de youtuber que não foi pra frente. Uhum. E não é que o cara não é bom, não tem nada a ver com isso. É porque... muitas vezes o ruim é o que vai viralizar. Isso mesmo. É a banalidade que tá viralizando. Exato. É a massa de manobra, como você falou, digital, né? Exatamente. Eu quero pegar esse contexto aí que a gente falou e tal. E hoje ele não tá aqui, ele que faz essa pergunta aí, né? E eu quero passar pro meu amigo, por isso que eu brinquei com você aquela hora, que eu quero passar pro meu amigo que tá me ouvindo fazer a pergunta final. Barbaridade, jogou na minha copa. Porque a próxima Vou tentar fazer uma pergunta bem montada, hein? A próxima vai ser do Neto, já se prepara então. Porque... Qual que você quer que eu faça? A próxima do outro episódio vai ser o Neto. Ah, entendi. Entendeu? Então você lança a braba aí também. Olha, aqui, na realidade, no café, o foco principal é que nem a gente falou várias vezes, inclusive é um dos teus focos, né? Mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas não significa mudar o mundo todo. Significa mudar o mundo todo uma pessoa por vez. Uau, que massa isso aí, cara. Ó, agora eu ganhei, já ganhei meu dia já. Com tudo que você falou, assim, eu vi que, como você falou no começo, que o teu propósito principal de vida é servir, né? Dentro da servidão, dos momentos de baixos, dos momentos de altos, porque não vive só de baixo também. Sim. A gente falou de vários momentos ruins aqui, mas dentro dos momentos ruins você também teve muita coisa boa acontecendo, né? Achei magnífico o fato de você trazer a questão da maternidade, né? Putz, isso aí é lindo. Dentro disso tudo, de você vir para Maracaju por acidente, de você ir embora daqui, voltar pro colo da mãe, quem é a Cláudia Nogueira, de fato? Na essência? Bom, eu poderia dizer que a Cláudia Nogueira é uma mulher de muita fé. Eu sempre acredito que é possível, né? Dificilmente eu vou falar, isso não dá. E às vezes isso pesa, porque aí a gente se depara com um mundo onde muitas coisas são difíceis. E eu não consigo ver dificuldade. Eu sempre falo, a vida é tão fácil. Você tendo saúde, você consegue fazer o que você quiser. Né? Você tendo... A saúde é primordial para tudo. E essa questão do servir me deixa muito mais humana e muito mais voltada para auxiliar mesmo, sabe? Eu sou muito mãezona de pegar, catar e querer fazer dar certo. E eu acho que isso para mim, essa é a Cláudia. Eu sou uma pessoa que muitas vezes abdico do meu para poder ajudar. Não que eu sou assistencialista, eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer... Às vezes eu sento com uma pessoa, eu mostro 1000 leques. E às vezes um daquele vai mudar a vida dela. Eu tive uma experiência fantástica esses dias, a pessoa passando um problema difícil, eu falei, faz isso, faz aquilo. Isso dá para eu fazer. Aí ontem ela me ligou, falou, Cláudia, eu tô entregando um monte de coisa, eu tenho que te agradecer. Eu falei, me manda um docinho só. Então assim... eu sou muito desprendida e eu gosto de ajudar.
E eu falo assim, e se atingir um, e às vezes esse muito obrigada não vem, tá tudo certo, eu também não preciso desse reconhecimento. Né? E eu falo assim, é onde você trabalha com várias pessoas, você consegue desenvolver essas pessoas para que elas sejam melhores para as famílias dela, para a comunidade onde ela está, para que ela possa fazer o bem também sem olhar a quem, porque hoje a gente vive numa sociedade que vale muito o que a pessoa tem, não o que ela é. Eu venho de uma criação que muito mais vale o ser do que o ter, né? E eu vejo isso muito banalizado na nossa sociedade, né? E eu sempre falo, não me interessa o que tem, me interessa o que é. Puxa vida, que legal. Sabe? Então, assim, essa é a Cláudia. Eu não vejo rótulo, eu não vejo posição, dinheiro pouco me importa, hoje você tem, amanhã você não tem patavina nenhuma. Dinheiro é uma consequência, mas caráter, valores e princípios, eu acho que são coisas que são inegociáveis e a gente precisa ter. E quando você tem isso, você atrai pessoas que têm isso também. Né? E aí, quando a gente fala aqui de uma rede social onde você vê vários amigos, várias festas, eu tenho meus amigos, são poucos, mas eu sei que quando eu precisar, eles vão carregar minha maca. Eu não quero ter amigo para tomar cerveja, amigo para ir festar, não quero. Eu quero ter amigo para aquele momento que eu precisar que carregue minha maca, que eu possa contar com eles. E, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, a gente pode dizer que isso é raro, né? Quem tem um amigo tem um tesouro, né? Verdade. Então, essa é a Cláudia. Eu sou uma pessoa muito sincera, muito otimista. Dificilmente eu vou ver dificuldade em alguma coisa. Isso pesa, mas essa é a Cláudia. Legal, Netão, considerações finais aí Eu vou tentar ser bem breve. do Osmar Neto. Uma coisa eu já vou resumir aqui. Você é o propósito vivo do café. Se fosse pra resumir, seria isso, no meu ponto de vista. Cara, você Né? tirou as palavras da minha boca. Porque assim... Aí você vai fazer eu chorar. No começo falou sobre comunicação. A pessoa que ela for escutar isso aqui e não der ouvidos que você está falando, esquece. Olha o que essa mulher falou, cara, desde o começo. É. Então, assim, é muito aprendizado, muita emoção, é uma história de vida, uma vivência, assim, cara, supimpa, né? Supimpa. Não tem outra e assim, a gente tem uma dificuldade porque a gente acaba, na verdade, nesse momento aqui, a gente acaba se aproximando muito da pessoa, sabe? Certeza. A pessoa parece que era... Eu não conhecia a Cláudia, só de nome. Mas ela senta aqui 1 metro de distância, cara, ela abre a vida dela pra gente, né? Ela abre a vida dela, se mostra vulnerável e ao mesmo tempo ela inspira. Legal. E é por isso que eu falo, é o propósito vivo do café. Obrigado, Cláudio. Thiago Tamioso, considerações Mas finais. depois dessa aí... Cara, não, eu vou falar porque a gente falou aqui por trás, acabou não saindo nas câmeras, mas ali nos primeiros 15, 10 minutos do café, você me inspirou demais, cara. Foi muito bom mesmo, de verdade, foi... Não vou falar muito, não. Senão eu que vou chorar, não vai ser você. Obrigado pela participação, obrigado por ter vindo. Foi muito bom ter você aqui. Cara, eu quero deixar as minhas considerações finais, assim, que eu digo assim, que o mundo, ele é um quebra-cabeça, onde as peças que têm propósito se encaixam com as outras peças, que também se conectam através do propósito. E se você está num caminho, numa direção boa, você também vai encontrar pessoas que estão nesse caminho boa. Hoje eu encontrei com uma pessoa muito boa. Uma pessoa que tem um coração para servir ao próximo. E a minha orientação diz assim... A minha orientação e a minha fé diz assim que ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que você faz, eu acredito que você não apenas toca a vida das pessoas, você transforma a vida das pessoas. Você ajuda as pessoas que não têm uma direção a encontrar uma direção e mais, tirar uma renda daquilo. E essa renda faz as pessoas realizar os seus sonhos, os seus propósitos. Então, isso para mim assim, é fantástico. Fantástico que você faz. Olha, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita sabedoria, muito conhecimento, para que você, através dos anos, consiga atingir milhares de pessoas. Eu estou muito satisfeito com o café de hoje, cara. Que eu acredito que não vai ser só uma pessoa, são muitas pessoas que vão ser tocadas por essa história. Parabéns por ser quem você é. Isso aí. Ah, eu sabia que eu não ia sair daqui sem chorar, vocês são os bosta. Corta!
Bom demais. Se tem a parte editável, é agora. Gostou do café? demais. Curtiu o episódio, hein? Fantástico. Eu que agradeço a oportunidade. Já vi vários, já ri muito com vocês. Eu falei da minha curiosidade, por que tanto dão risada lá? Agora eu sei. Eu vi que eu fiz 4 novos amigos também, conhecia vocês do café, né? E propósitos, sonhos, missão de vida, eu acho que a gente se encontra, sabe? Uma vez eu encontrei uma pessoa, ela falou assim, nossa, Cláudio, o mundo tá caindo nas suas costas, você tá com um sorriso no rosto. Eu falei, qual vai ser se eu fosse ao contrário? Né? Um dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, Cláudio, eu quero educar meus filhos como... Eu quero que eles sejam metade do que você é. Eu falei, uai, por quê? Porque eu vejo você atender a pessoa que varre a rua como o presidente da instituição, o prefeito, o governador. Quem chega aqui, você atende com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho dos olhos. Eu falei, mas eu tô recebendo pessoas. Não me interessa se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Não me interessa se o cara é lá do assentamento, se é do quilombo, ou se é um grande produtor. Eu tenho amigos em todos esses lugares. Eu sou chamada da quilombola branca, tá? Quilombola loira. Sou apaixonada por aquela comunidade ali, uma comunidade que recebeu conhecimento, que produz muito. E eu sempre falo, é por isso que eu falo assim, que eu acordo segunda-feira com o maior gás. E quando chega a sexta, eu falo, putz, já é sexta. Por conta disso, sabe? Eu faço o que eu amo. Eu agradeço as pessoas que me dão a oportunidade de desenvolver um trabalho onde eu possa fazer essa transformação, né? E não é falando da boca para fora, porque realmente ela acontece. Com certeza. E a educação é, como eu falei pra minha mãe, que ela era sofressora e ela me passou muito disso. A educação não ocupa espaço, a educação abre portas e você pode construir um império. Se você não tiver, você não permanece lá. Com certeza. Sabe? Então eu acho assim que pessoas importam, né? Eu gosto muito do Joel J e eles falam dos 3 P's, né? Sim. Pessoas precisam de pessoas. E mais do que nunca, pessoas precisam de pessoas boas. E como você mesmo disse no começo, tem muita gente boa. Muita, né? E a gente tem que multiplicar isso. Que legal. E eu só tenho gratidão, muito prazer em estar aqui. Posso dizer que eu fiz novos amigos nessa tarde, Com certeza. né, nessa noite. E que eu sempre falo, eu tô sempre disposta. Aprendi a dizer não, tá? Não vale abusar. Agora eu sei dizer não, mas eu tô disposta. Quem quer encontrar a Cláudia nas redes sociais, como é que faz? Instagram, Cláudia Nogueira, 76, e o Facebook, Cláudia Nogueira. Legal. Quem quer encontrar o Sindicato Rural, como é que O faz? Sindicato Rural fica dentro do Parque de Exposições. Ele não é voltado, como a gente falou aqui, não é voltado só para o produtor rural. Para aquele que tiver conhecimento, informação, acessibilidade, a gente tem os caminhos que a gente pode indicar. Às vezes não é aquilo que a pessoa quer no momento, mas é o que ela precisa, Sim. né? Então, assim, pode saber que vai chegar lá, vai escutar conselho, vai escutar direcionamento. Puxão de orelha. Vai tomar puxão de orelha. A tia Cláudia é brava. Ontem no Showtech foi muito engraçado. Várias meninas. Tia, eu quero convite da Camila Teles. Eu falei, pode ir lá pegar. Eu falei, vamos divulgar. Use essas porcarias que vocês usam pra bobeira. Vamos divulgar a informação. Aí até a menina que tava lá falou, nossa, um monte de menina, o que elas estão querendo? Eu falei, elas estão querendo conhecimento. E é isso que a gente precisa. Com certeza. Bom demais. O que a nossa convidada merece? De sempre, né? Salve de palmas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais. Valeu, galera, um abraço. Valeu!